Uma vitória militar pode esconder crimes de guerra. Em 1991, a Operação Tempestade no Deserto foi lançada por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos para expulsar Saddam Hussein do Kuwait. Em apenas 6 semanas, a coalizão utilizou um poder aéreo devastador, destruindo o regime iraquiano. No entanto, enquanto a operação foi celebrada como um sucesso, as consequências humanas ficaram nas sombras. Milhares de civis inocentes e soldados iraquianos presos durante a retirada pagaram o preço de uma guerra que nunca escolheram. A história oficial silenciou os horrores ocorridos no deserto, deixando muitas perguntas sem resposta. Tempestade no deserto. Precisão e destruição incontrolada. A Operação Tempestade no Deserto, iniciada em 17 de janeiro de 1991, foi apresentada como uma das primeiras grandes confrontações da era moderna em que a tecnologia militar desempenharia um papel crucial. Liderada pelos Estados Unidos, com o apoio de uma coalizão internacional, a ofensiva contra as forças do Iraque, após a invasão do Kuwait pelo regime de Saddam Hussein, foi anunciada ao mundo como um conflito limpo, onde a precisão dos ataques aéreos e a tecnologia avançada minimizariam as baixas civis e limitariam a destruição a alvos estritamente militares. A narrativa oficial da coalizão prometia um tipo de guerra cirúrgica, onde o uso de bombas guiadas de precisão e mísseis de longo alcance, como os Tomahawk, permitiria a eliminação eficaz de instalações militares importantes sem causar danos colaterais desnecessários. As imagens dos bombardeios precisos, que mostravam mísseis atingindo seus alvos com exatidão milimétrica, criaram a ilusão de uma guerra quase sem vítimas, com controle absoluto do campo de batalha. No entanto, a realidade no terreno era bem diferente. Nos primeiros dias do conflito, a coalizão lançou uma série de ataques aéreos contra alvos estratégicos no Iraque, mas a precisão desses ataques revelou-se muito inferior à anunciada. Em 17 de janeiro, no primeiro dia da ofensiva, ocorreu um incidente que refletiria a desconexão entre o prometido e o que realmente aconteceu no campo de batalha. Um ataque aéreo direcionado à central telefônica de Diania, considerada um alvo estratégico para desarticular as comunicações do regime de Saddam, fracassou gravemente. As bombas lançadas não apenas erraram o alvo, mas destruíram um hotel e um complexo de apartamentos próximos, resultando na morte de pelo menos 15 civis. Este foi apenas o primeiro de muitos incidentes em que as promessas de precisão foram obscurecidas pela realidade da guerra. Em 20 de janeiro, outro ataque mal-sucedido na cidade de Najaf deixou pelo menos 12 mortos e mais de 50 residências danificadas. Com o passar dos dias, as notícias de mais vítimas civis começaram a se acumular, e a coalizão teve que enfrentar a dura verdade de que, apesar dos avanços tecnológicos, os ataques aéreos não podiam garantir a proteção dos civis em um país como o Iraque, onde áreas urbanas densamente povoadas dificultavam qualquer tentativa de distinguir entre alvos militares e civis. Um dos incidentes mais emblemáticos que destacou a discrepância entre a promessa de uma guerra precisa e a realidade devastadora foi o lançamento de mísseis Tomahawk em 1º de fevereiro de 1991. Esses mísseis de cruzeiro, conhecidos por sua capacidade de atingir alvos a longa distância com grande precisão, foram usados em uma tentativa de destruir a base aérea de Al-Rashid, em Bagdá, supostamente para eliminar armas químicas que Saddam Hussein poderia estar desenvolvendo. Cada míssil Tomahawk custava cerca de $2 milhões, uma soma considerável para cada tentativa de ataque. No entanto, um desses mísseis falhou em seu objetivo e, em vez de atingir a base aérea, caiu no bairro de Karada, uma área densamente povoada de Bagdá. O impacto resultou na morte de 18 pessoas, incluindo 7 crianças, além de ferir várias outras. Esse incidente foi um duro golpe para a narrativa de uma guerra limpa, já que os mísseis Tomahawk, apesar de seu alto custo e suposto nível de sofisticação, não eram infalíveis.
A coalizão foi forçada a revisar sua estratégia quanto ao uso de mísseis Tomahawk na campanha. Esse fracasso foi emblemático não apenas pelo número de vítimas civis, mas também porque destacou uma contradição fundamental na forma como a tecnologia militar moderna estava sendo empregada. Os mísseis Tomahawk, embora tecnicamente avançados, não conseguiram oferecer a confiabilidade esperada em um ambiente urbano, onde as dificuldades da guerra moderna tornavam possíveis tragédias, mesmo em ataques de precisão. Apesar desses fracassos, as autoridades americanas insistiram que a tempestade no deserto estava sendo conduzida com a maior precisão possível. Os meios de comunicação ocidentais e os relatórios oficiais apresentaram a guerra como uma operação altamente controlada, projetada para minimizar as baixas humanas. No entanto, a verdade era bem diferente. Menos de 10% das munições lançadas no Iraque eram realmente bombas guiadas de precisão. A maioria dos ataques foi realizada com bombas convencionais, que não podiam oferecer a mesma exatidão e, consequentemente, aumentavam consideravelmente as chances de erros e danos colaterais. Essa discrepância entre as promessas e a realidade foi devastadora para a população civil iraquiana. Embora a coalizão liderada pelos Estados Unidos argumentasse que seus ataques eram direcionados a alvos militares, os efeitos dos bombardeios muitas vezes foram indiscriminados. As cidades iraquianas foram continuamente atacadas e infraestruturas civis como hospitais, escolas e residências foram danificadas ou destruídas. Apesar dos esforços para minimizar os danos colaterais, milhões de iraquianos ficaram presos no fogo cruzado, e o conflito rapidamente se transformou em uma catástrofe humanitária. O que começou como uma operação destinada a eliminar Saddam Hussein e seu regime com o menor custo humano possível, rapidamente se transformou em um cenário de horror para milhões de iraquianos. A destruição involuntária, danos colaterais e o colapso do Iraque. À medida que a Operação Tempestade no deserto avançava em 1991, as promessas de uma guerra moderna, precisa e limpa começavam a desmoronar sob o peso dos danos colaterais. As autoridades americanas e da coalizão asseguravam que a nova tecnologia militar, como bombas guiadas por laser, permitiria uma guerra sem vítimas civis. No entanto, os fatos no terreno demonstraram o contrário. Em meados de fevereiro, o mundo começava a perceber a desconexão entre as promessas de precisão cirúrgica e a devastação real sofrida pela população civil. No dia 13 de fevereiro de 1991, um ataque britânico na rodovia Foua seria um claro exemplo de como as promessas de uma guerra moderna se chocaram com a dura realidade. 4 aviões, Tornado da Força Aérea Real, BRF, foram enviados com a missão de destruir uma ponte estratégica na região. As bombas guiadas por laser deveriam atingir diretamente seu alvo, mas erraram. Em vez de atingir a estrutura militar, as bombas caíram sobre um movimentado mercado próximo, destruindo edifícios e causando a morte de dezenas de civis. As imagens da destruição, capturadas por meios de comunicação internacionais, mostravam os corpos das vítimas presos sob os escombros. O mais alarmante, porém, foi a resposta inicial das autoridades. Tanto o exército britânico quanto o americano negaram durante 2 dias ter realizado o ataque. Quando finalmente admitiram, minimizaram as baixas e se recusaram a conduzir uma investigação adequada, o que apenas aumentou a indignação mundial. O que aconteceu em Foua não foi um caso isolado. No mesmo dia, um ataque das forças americanas em Bagdá foi ainda mais devastador. Na madrugada de 13 de fevereiro, a inteligência dos Estados Unidos identificou o que acreditavam ser um centro de comando iraquiano no bairro de Al-Amaria. O alvo era um bunker fortificado, supostamente usado pelas forças de Saddam Hussein para coordenar suas operações. 2 aviões F-117 Nighthawk, conhecidos por sua capacidade de penetrar defesas aéreas, lançaram bombas guiadas por laser contra o alvo. A operação foi executada sem qualquer aviso prévio que permitisse a evacuação dos civis da área. Quando as bombas atingiram o alvo,
O bunker desmoronou em um instante. No entanto, o objetivo não era um centro de comando, mas sim um abrigo antiaéreo civil, que desde o início da guerra havia sido aberto ao público como um centro de proteção para os moradores da região. O abrigo era um refúgio para os moradores de Bagdá, que durante o dia saíam para trabalhar ou estudar, mas à noite buscavam proteção ali com suas famílias contra os bombardeios aéreos. Ele havia se tornado um centro comunitário, com instalações básicas como água corrente, eletricidade e até mesmo uma televisão e um videocassete para que as crianças pudessem assistir a filmes. No entanto, a madrugada de 13 de fevereiro terminou em tragédia quando as bombas americanas caíram sobre o abrigo. Quase todos os presentes morreram instantaneamente. No andar superior do bunker, a explosão foi tão intensa que os corpos foram incinerados. Os poucos sobreviventes que estavam no andar inferior sofreram queimaduras graves e ferimentos. Um dos sobreviventes, que perdeu sua família na explosão, descreveu como tentou procurar sua mãe entre os escombros, mas encontrou apenas restos humanos. Os socorristas trabalharam por horas para tentar resgatar as vítimas dos destroços fumegantes, mas as condições eram tão extremas que as equipes de bombeiros não puderam usar água para apagar as chamas, pois o calor transformava a água em vapor letal. Apesar da magnitude da tragédia, as autoridades americanas inicialmente defenderam o ataque, argumentando que o bunker era um alvo militar. À medida que se descobriu que o abrigo era, na verdade, uma instalação civil, o governo dos Estados Unidos tentou transferir a responsabilidade para o regime de Saddam Hussein, acusando-o de usar civis como escudos humanos. Investigações independentes não encontraram evidências de que o bunker tivesse sido um centro de comando militar, mas as mortes foram, no final, classificadas como uma consequência não intencional da guerra. Essa justificativa se tornou um padrão repetido ao longo do conflito, em que as baixas civis eram minimizadas ou ignoradas em nome dos objetivos estratégicos. Enquanto isso, as forças da coalizão continuavam seus esforços para destruir a infraestrutura do Iraque, com um foco particular na rede elétrica do país. Desde o primeiro dia da tempestade no deserto, em 18 de janeiro de 1991, os ataques aéreos começaram a destruir usinas de energia, transformadores e geradores-chave. O objetivo dessas operações era cortar o fornecimento de eletricidade para as forças iraquianas e enfraquecer a capacidade de resistência do regime de Saddam. No entanto, o impacto sobre a população civil foi catastrófico. As cidades iraquianas, já devastadas pelos bombardeios, mergulharam ainda mais na escuridão. 4 das 5 usinas hidrelétricas do país foram destruídas e 95% da rede elétrica do Iraque ficou fora de operação. O país retrocedeu no tempo, com uma produção de eletricidade similar à do início do século XX. A vida cotidiana de milhões de iraquianos foi gravemente afetada e a infraestrutura que havia levado anos para ser construída foi completamente destruída. Tudo nos serviços básicos, a destruição da vida cotidiana no Iraque. A guerra, em sua trajetória devastadora, teve um impacto muito além do campo de batalha. Enquanto as forças da coalizão destruíam infraestruturas militares e estratégicas, os civis iraquianos suportavam o peso maior do conflito. A destruição massiva da infraestrutura básica do país deixou milhões de pessoas sem acesso a serviços essenciais, como água potável, assistência médica e alimentação, gerando uma crise humanitária de proporções alarmantes. Um dos impactos mais imediatos e devastadores dos bombardeios foi a destruição dos sistemas de água potável e tratamento de esgoto. No Iraque, a purificação e distribuição de água dependiam em grande parte da rede elétrica e, com o bombardeio desses sistemas, o fornecimento de água foi gravemente comprometido. Antes do conflito, o acesso à água encanada era quase universal nas cidades, com uma cobertura de 100%, enquanto nas áreas rurais apenas 54% das famílias tinham acesso à água. No entanto, em março de 1991, o sistema de distribuição de água de Bagdá
operava com apenas 5% de sua capacidade pré-guerra. As plantas de tratamento de esgoto foram praticamente paralisadas, levando a uma crise sanitária sem precedentes. O esgoto não tratado vazava pelas ruas e infiltrava-se nas residências, provocando surtos de doenças transmissíveis. A situação da purificação da água piorou ainda mais com a destruição das fábricas químicas no Iraque. Essas fábricas produziam compostos essenciais, como sulfato de alumínio e cloro, cruciais para o tratamento da água. Segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, os bombardeios destruíram essas instalações, deixando o Iraque sem os produtos químicos necessários para garantir água potável à população. Embora os Estados Unidos tenham justificado os ataques, alegando que esses produtos químicos poderiam ser usados no programa de armas químicas do Iraque, as consequências para a população civil foram devastadoras. A alimentação também se tornou uma preocupação crítica durante a guerra. O Iraque dependia em grande parte das importações para atender às suas necessidades alimentares. Cerca de 70% dos alimentos do país vinham do exterior. No entanto, os embargos internacionais anteriores à guerra e a interrupção das rotas comerciais devido à Operação Tempestade no deserto agravaram ainda mais a situação. Antes da guerra, o Iraque havia tentado aumentar sua produção agrícola nacional, mas os esforços foram insuficientes e mal administrados. Apesar das isenções de alistamento para os agricultores e da implementação de racionamento alimentar, o país enfrentava uma grave insegurança alimentar. Os bombardeios apenas intensificaram essa crise. No início de fevereiro de 1991, 4 grandes armazéns de alimentos em Divano foram destruídos, deixando milhares de pessoas sem acesso a suprimentos básicos. Outros bombardeios atingiram instalações em Basra e outros centros de produção de alimentos, como moinhos de farinha, agravando ainda mais a escassez. Uma das destruições mais controversas foi o ataque a uma planta fora de Bagdá, em 21 de janeiro de 1991. Enquanto o governo dos Estados Unidos afirmava que a instalação era uma fábrica de armas químicas, os iraquianos garantiam que era uma planta de produção de fórmula infantil. A destruição dessa planta, que representava uma parte crucial da indústria alimentar do país, gerou uma onda de críticas internacionais. Segundo estimativas da ONU, os danos à produção e às reservas alimentares foram próximos a 500 milhões de dólares. O sistema de saúde do Iraque foi outro dos setores mais afetados pela guerra. A perda de eletricidade, o colapso do fornecimento de água potável e a escassez de recursos médicos levaram a um colapso total do sistema de saúde. As condições nos hospitais eram deploráveis. Muitos centros de saúde não podiam operar com mais de 5% ou 10% de sua capacidade habitual. Os ferimentos de guerra, a falta de alimentos, a escassez de água potável e as doenças causadas por essas condições combinaram-se para criar uma situação de crise humanitária. Médicos Sem Fronteiras relatou que a maioria dos hospitais do país não tinha medicamentos suficientes nem equipamentos médicos para tratar os milhares de feridos que chegavam diariamente. Os profissionais de saúde trabalhavam em condições extremas, com poucos recursos e sem a infraestrutura básica para atender a população. A combinação de doenças infecciosas e a falta de cuidados médicos adequados resultaram em um aumento adicional na mortalidade entre a população civil, que já sofria com as consequências dos bombardeios. Ataques a hospitais, o custo humano da guerra no Iraque. A invasão do Iraque durante a tempestade no deserto não deixou apenas marcas na infraestrutura do país, mas também teve consequências devastadoras para os civis, especialmente para as crianças e o sistema de saúde. A guerra não se limitou a confrontos militares, tornou-se também uma luta implacável pela sobrevivência da população iraquiana, que enfrentava o colapso dos serviços básicos e ataques diretos a instalações médicas. Um dos impactos mais imediatos e devastadores foi o ataque a hospitais e centros de saúde em todo o Iraque.
Em meio à violência e ao caos, os hospitais tornaram-se um dos alvos mais vulneráveis, com bombardeios diretos que destruíram muitos deles, eliminando a possibilidade de atendimento médico para milhões de iraquianos. Um exemplo brutal ocorreu na cidade de Al-Zuar, onde um ataque aéreo destruiu o único hospital da cidade, deixando mais de 150 mil pessoas sem acesso a serviços médicos básicos. Este ataque é apenas um dos muitos que afetaram gravemente a capacidade dos hospitais de atender os feridos, especialmente em um contexto de recursos limitados e infraestrutura médica já debilitada por anos de sanções. Além dos bombardeios diretos, as equipes de emergência também foram atacadas, dificultando a resposta às vítimas. Os chamados ataques secundários, que ocorriam quando os primeiros bombardeios eram seguidos por outros enquanto os médicos tentavam atender os feridos, tiraram a vida de muitos trabalhadores da saúde, deixando ainda mais pessoas desamparadas. A população mais vulnerável durante este período de devastação foi a das crianças, especialmente aquelas com menos de 5 anos. Cerca de 20% da população iraquiana era composta por crianças, muitas das quais foram afetadas não apenas pelos efeitos diretos dos bombardeios, mas também pela desnutrição, doenças e infecções que se espalharam rapidamente devido à falta de recursos médicos e à infraestrutura destruída. O Hospital Al-Qadia, em Bagdá, tornou-se um dos locais onde as consequências dessa crise foram mais evidentes. Relatava uma média de 20 mortes infantis diárias devido a infecções que, em tempos normais, poderiam ter sido tratadas com antibióticos. No entanto, devido à escassez de medicamentos e à paralisação de grande parte do sistema de saúde, essas crianças não receberam o tratamento necessário, resultando em um alto número de mortes evitáveis. Os hospitais de maternidade foram especialmente atingidos, com uma taxa de mortalidade de 100% entre os nascimentos prematuros, já que a falta de eletricidade e o colapso dos sistemas de aquecimento e refrigeração tornaram impossível manter as incubadoras em funcionamento. As mães não apenas enfrentaram a dolorosa perda de seus filhos, mas também o colapso de um sistema de saúde incapaz de proteger as gerações mais vulneráveis do país. Enquanto a população tentava escapar do horror da guerra, a rodovia Amman, a principal rota de evacuação que conectava Bagdá à Jordânia, tornou-se uma armadilha mortal. Esta rota de 915 quilômetros foi utilizada por dezenas de milhares de iraquianos que fugiam da violência, mas ao longo de seu trajeto, os comboios de evacuados foram atacados indiscriminadamente. Durante a primeira semana da guerra, pelo menos 14 pessoas foram mortas enquanto viajavam por esta rota. O que tornava esses ataques ainda mais cruéis era a natureza aleatória e inexplicável dos alvos, deixando muitas vítimas a se perguntarem por que estavam sendo atacadas. Os ônibus tornaram-se alvos fáceis devido à sua lentidão e visibilidade, colocando motoristas e passageiros em constante perigo. Um dos incidentes mais trágicos ocorreu em 13 de fevereiro, quando um ônibus transportando principalmente evacuados sudaneses foi atingido por um bombardeio, deixando cerca de 30 mortos. Este ataque foi uma amostra da brutalidade da guerra, onde pessoas que já fugiam do conflito tornaram-se vítimas dos ataques aéreos. Com o tempo, a situação tornou-se ainda mais perigosa. Os motoristas de ônibus, conscientes do perigo, começaram a viajar apenas à noite, muitas vezes sem luzes dianteiras, para evitar serem detectados por aviões de combate. No entanto, a ameaça constante de ataques aéreos nunca desapareceu. Em 9 de fevereiro, outro ônibus que saía da cidade do Kuwait foi atacado, resultando na morte de 27 pessoas. Esses ataques à população civil que tentava fugir do conflito refletiam a brutalidade da guerra, que não apenas afetava os combatentes, mas também alcançava aqueles que buscavam escapar da violência. A Rodovia da Morte. Ataques a caminhões-tanque. No contexto da Operação Tempestade no deserto, as forças da coalizão não apenas atacaram objetivos militares estratégicos,
mas também realizaram operações indiscriminadas que afetaram gravemente a população civil. Um dos alvos mais controversos foram os caminhões-tanque de petróleo, que não apenas abasteciam as necessidades militares do Iraque, mas também forneciam combustível vital para a vida civil, como para geradores de emergência e outros sistemas críticos. Além dos alvos de infraestrutura e bombardeios aéreos, a rodovia 80, que conecta a cidade do Kuwait a Basra, tornou-se o cenário de algumas das batalhas mais sangrentas e controversas da guerra, ganhando o infame apelido de Rodovia da Morte. À medida que as forças aliadas avançavam sobre o Iraque, um alvo recorrente de seus ataques eram os caminhões-tanque que circulavam pelas estradas em direção ao país. Esses veículos carregados de petróleo e derivados representavam uma fonte vital de energia para o Iraque, abastecendo tanto as forças militares quanto a população civil, que dependia do combustível para manter em funcionamento geradores de eletricidade e outras infraestruturas básicas. Embora não fossem veículos de evacuação, os caminhões-tanque foram considerados alvos legítimos pelas forças aliadas sob a justificativa de que sua destruição contribuiria para sufocar os recursos do Iraque. Dezenas de caminhões foram atacados e destruídos ao longo das rodovias, matando motoristas e trabalhadores civis que, embora envolvidos no transporte de recursos, não participavam diretamente dos combates. Esses ataques revelaram uma nova dimensão do conflito, uma guerra total que afetava não apenas os militares, mas também aspectos fundamentais da vida civil. A rodovia 80, que se estende do Kuwait a Basra, tornou-se um cenário particularmente infame durante a guerra. Quando as tropas terrestres começaram a avançar em direção ao Iraque, em 24 de fevereiro de 1991, as forças iraquianas foram obrigadas a recuar rapidamente para o norte, utilizando uma mistura de veículos militares e civis. Enquanto isso, bombardeiros norte-americanos realizaram ataques aéreos direcionados em pontos-chave da rodovia, bloqueando a via e aprisionando as tropas iraquianas em uma espécie de zona de morte. O que se seguiu foi um massacre sem precedentes, descrito como uma caçada de perus, no qual milhares de veículos, incluindo caminhões-tanque e transportes militares iraquianos, foram destruídos impiedosamente. As forças iraquianas, em sua maioria desorganizadas e incapazes de reagir, abandonaram seus veículos e fugiram para o deserto ou se renderam às forças aliadas. As imagens do horror, com carros queimados e cadáveres carbonizados, tornaram-se símbolos visuais da brutalidade da ofensiva, e a rodovia 80 ficou gravada na memória coletiva como a Rodovia da Morte. Embora o número de vítimas civis tenha sido relativamente baixo durante esses ataques, a destruição massiva de veículos iraquianos e o massacre de soldados indefesos provocaram controvérsias sobre a proporcionalidade da resposta. As tropas iraquianas não ofereceram resistência significativa e a operação foi conduzida quase sem enfrentamentos. No entanto, a destruição continuou por dias e até 27 de fevereiro, mais de 1.000 veículos, incluindo tanques e veículos blindados, foram destruídos. Centenas de soldados iraquianos foram mortos no processo e a maioria deles não teve a chance de se defender. A ação foi vista por muitos como um desperdício desnecessário de vidas, especialmente porque o cessar-fogo foi acordado apenas no dia seguinte, em 28 de fevereiro, encerrando oficialmente a guerra. Ainda assim, a violência não cessou com o cessar-fogo. 2 dias depois, em 2 de março, uma nova batalha irrompeu, desta vez perto dos campos petrolíferos de Hilla, quando um comboio iraquiano cruzou o rio Hor e disparou um RPG contra forças americanas próximas. A resposta dos Estados Unidos foi devastadora e desproporcional, empregando veículos blindados, artilharia e helicópteros em um ataque que durou quase 7 horas. Embora os iraquianos tenham disparado primeiro, a magnitude da retaliação norte-americana foi cruel e excessiva. A resposta americana foi rápida e massiva. Mais de 300 tanques e veículos blindados iraquianos foram destruídos,
junto com aproximadamente 700 mortes de soldados iraquianos. Apesar da resistência desorganizada das forças iraquianas, a esmagadora superioridade das forças norte-americanas resultou em um massacre. A maioria dos soldados iraquianos, ao se verem superados, fugiu ou se rendeu. Muitos deles abandonaram os uniformes para tentar escapar para os pântanos próximos. Esse ataque, embora justificado como uma resposta a um primeiro disparo, foi criticado por muitos como um exemplo de violência excessiva, já que as forças iraquianas já estavam em retirada e a guerra havia chegado ao fim. As imagens dos cadáveres dos soldados iraquianos, junto com a destruição massiva de veículos, serviram como um lembrete sombrio do custo humano da guerra, onde milhares de vidas foram perdidas em situações que não necessariamente exigiam esse nível de brutalidade. A tempestade no deserto, a verdade dos vencedores e a realidade das vítimas. A tempestade no deserto, 1991, foi uma vitória militar contundente para a coalizão liderada pelos Estados Unidos, que conseguiu libertar o Kuwait da ocupação iraquiana em apenas 6 semanas. No entanto, após esse sucesso, ocultou-se o elevado custo humano para os iraquianos, cujas vidas foram devastadas pela guerra. Embora as baixas civis tenham sido menores do que em outros conflitos de grande escala, as consequências de longo prazo para o Iraque foram profundas e deixaram uma marca indelével na nação. Estima-se que entre 2.000 e 3.500 civis iraquianos morreram durante os bombardeios aéreos, um número relativamente baixo em comparação com outras guerras. No entanto, a destruição massiva de infraestruturas essenciais teve um impacto muito maior. A guerra destruiu hospitais, pontes, estações de tratamento de água e usinas elétricas, deixando milhões de iraquianos sem acesso a serviços básicos. A falta de água potável e eletricidade causou uma crise sanitária que agravou ainda mais as condições de vida, resultando em mais mortes indiretas, principalmente por doenças evitáveis, devido à falta de assistência médica. A tempestade no deserto não apenas deixou um saldo de mortes, mas também destruiu infraestruturas-chave para a vida cotidiana dos iraquianos. As bombas de grafite usadas para desativar as redes elétricas mergulharam o Iraque em um apagão total, enquanto a destruição das estações de tratamento de água deixou milhões de pessoas sem acesso à água limpa. Essas ações não só afetaram a qualidade de vida da população, mas também agravaram a já frágil situação econômica do país, que estava marcada pelas sanções internacionais da ONU desde 1990. Um aspecto altamente controverso da tempestade no deserto foi a falta de responsabilização pelas mortes de civis e pela destruição de alvos não militares. Embora algumas organizações, como a Human Rights Watch, tenham apontado a incapacidade da coalizão de minimizar as baixas civis, a narrativa oficial sustentava que os danos colaterais eram consequências não intencionais necessárias para derrotar Saddam Hussein e libertar o Kuwait. Essa justificativa foi aceita pela comunidade internacional e minimizou as críticas sobre a violência desproporcional utilizada na campanha. Não houve consequências legais pelas mortes de civis, e um caso apresentado por civis iraquianos contra o presidente George H.W. Bush e outros líderes foi rejeitado por um tribunal belga. Essa falta de responsabilidade internacional deixou claro que as violações dos direitos humanos cometidas durante a guerra não seriam punidas, o que aumentou a sensação de impunidade entre os responsáveis pelos ataques aéreos. Apesar das críticas às consequências humanitárias da tempestade no deserto, a opinião pública americana apoiou majoritariamente a intervenção militar. Em 1991, cerca de 80% dos eleitores apoiaram a operação, convencidos de que a intervenção era necessária para acabar com a invasão iraquiana do Kuwait e restaurar a ordem na região. Para muitos, as baixas civis iraquianas foram vistas como um custo necessário para derrotar um ditador e proteger a estabilidade do Golfo Pérsico. A tempestade no deserto foi uma vitória militar clara para as forças da coalizão,
mas o preço dessa vitória foi muito alto para os iraquianos. Embora as baixas civis tenham sido menores do que em outras guerras, os efeitos da destruição foram muito mais amplos. A destruição de infraestruturas, a crise humanitária e a falta de responsabilidade pelos danos colaterais destacam a desconexão entre as justificativas militares e a realidade humanitária da guerra. Para o Iraque, a tempestade no deserto marcou apenas o início de um longo ciclo de sofrimento que continuaria com a invasão de 2003 e os conflitos subsequentes. A guerra deixou uma ferida profunda no povo iraquiano, cujas consequências foram sentidas muito tempo depois da retirada das forças da coalizão. Apesar do triunfo militar, a história da tempestade no deserto deve ser vista sob a ótica dos milhões de vidas afetadas, que ficaram presas na máquina de guerra internacional.